E para quem achou que eu não vinha explicar para você, vamos falar hoje sobre sazonalidade. Se você não sabe, eu te explico. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que é a sazonalidade na infância. Todos nós sabemos que nossas crianças, nossos filhos ficam doentes com muita frequência, né? Muito comum, começa a escolinha, termina o período de férias e a criançada começa a frequentar o médico regularmente, né? Existe mais ou menos uma estatística aí na prática de que a criança fica em quadro respiratório 8 a 11 vezes por ano, né? Do primeiro ano de vida, geralmente até o terceiro para quarto ano. E de 2 a 4 gastroenterites com algumas diarreias. Ou seja, se você somar isso e dividir por 365 dias, seu filho vai estar no médico, no pediatra, aproximadamente a cada 24 dias. Então, a sazonalidade é muito importante. Tem períodos em que a criança vai estar mais doentinha, mais frequente. Tem períodos que menos. Basicamente, as doenças de verão são aquelas em que a criança fica mais exposta ao sol, na praia, piscinas, rios, né, alagados, e também na sua própria casa. A criança fica mais na rua, na grama, na areia. Então tem lesões de pele e lesões que envolvem aí diarreia, vômito, por alguma contaminação, tanto alimentar quanto até alguma contaminação mesmo viral ou bacteriana, por essa vida um pouco mais solta. Isso é normal, é bem importante para a infância passar por esses embates virológicos, né? Que ela acaba adquirindo imunidade com o tempo. Tem um período intermediário ali no meio do ano, aqui no sul do país, que é mais ou menos razoável, que seria março, abril e maio, em que a criança está mais estabilizada, já está na escolinha há alguns meses, já está um pouco mais habituada. E aí depois vem o frio. E quando vem o frio, naturalmente, as pessoas se aproximam mais, ficam mais próximos um do outro. As crianças, dependendo da idade, principalmente as menores, elas não têm lá muito cuidado com a higiene pessoal entre os coleguinhas, que é normal da infância, que justamente é por isso que eles estão em fase de aprendizado, e com isso tem as infecções respiratórias aí, que são as mais frequentes aqui no nosso sul do país, com quadros bem leves, a grande maioria das vezes, algumas nasofaringites, a famosa gripinha, um resfriado, e depois sim, podendo evoluir para bronquiolites, bronquipneumonias, meningites e quadros mais graves, como pneumonias com derrame pleural. Então, todo médico aqui do sul já é bem craque nessa parte respiratória, porque justamente a criança fica mais exposta. Mas o que importa para você pai ou você mamãe, qual o cuidado básico que tem que ter em cada fase dessas aí? Bom, basicamente a faixa etária da criança é muito importante. Geralmente a criança que mama ao seio, até os 9 meses, 1 ano, passa o primeiro ano de vida maravilhoso, tranquilo, porque tem leite materno, tem uma reservinha ali, a mãe passa bastante anticorpos, e o cuidado é um pouco mais diferenciado por estar mais próximo só à mãe. Após esse período, ou principalmente depois de 6 meses, depende da licença maternidade da mãe, 4, 6 meses, a criança precisa frequentar a escola. E aí, ali só Deus sabe, né? Porque cada um traz um vírus de um canto da cidade e a criança tem umas mais suscetíveis, outras menos, acabam pegando com frequência. A grande maioria das vezes, aí você vai no pronto-socorro, vai no seu médico particular, vai na UPA e o médico diz assim, é uma virose. Que tem coisa que incomoda muito os pais, né? É uma virose. Mas é tudo virose? Bom, existe uma infinidade de vírus e existe, tecnicamente, muita dificuldade em fazer diagnóstico de qual vírus. Alguns poucos laboratórios têm alguns kits que a gente consiga identificar qual o vírus que está afetando seu filho. Mas, na verdade, não muda muito. Alguns vírus são muito comuns, as reações aos vírus são geralmente padrões mais ou menos iguais. O que tem de importância é que às vezes o vírus é uma porta de entrada para essa criança ficar retendo secreções e que possa, com o tempo, talvez ter uma infecção bacteriana associada e piorando o quadro. Então, nas doenças de verão, muito cuidado com a pele, cuidado com o sol, protetor adequado, bastante hidratação, essa criança tem que estar bem alimentada, bem hidratada, cuidado com os horários do sol e principalmente higiene da pele em relação a tudo que ele vai fazer, em relação a animais de rua ou locais contaminados, que ele possa pôr objetos na boca. É muito comum criança menorzinha de idade colocar objeto na boca, com 2 aninhos coloca corpo estranho em nariz, orelhas e tal. E nas doenças de inverno,
a gente tem que ter cuidado muito na higiene respiratória. Sempre, então, se seu filho está doentinho, está escorrendo o nariz, se ele está na fase pré-escolar, não anda para a escola, senão ele vai contaminar os amiguinhos, deixa ele se recuperar bem, vai no seu pediatra, observa aquele período. Geralmente o ciclo do vírus é 5 a 7 dias, em que do início ao fim a criança acaba espontaneamente melhorando. Muitas vezes não precisa medicação, lavagem nasal com soro fisiológico, às vezes algum medicamento fitoterápico que a gente usa para ajudar. E aí sim, se tiver algumas complicações associadas, como tosse, com chiado no peito, dor de ouvido, dor de garganta, aí o seu pediatra vai fazer um diagnóstico bacana e vai deixar seu filho em dia para voltar para a escola. A partir dos 4 anos, geralmente ele já tem uma imunidade mais ou menos parecida com a gente, com os adultos, e aí sim já teve uma experiência com vários vírus para trás. Com isso ele vai estar mais adequado, mais fortinho para enfrentar as doenças que virão pela frente. Então, de forma básica, a criança tem períodos que tem mais doenças, as respiratórias no inverno, as lesões de pele no verão, e tem alguns intermédios ali que são bem tranquilos, que a criança acaba passando de letra. Sempre uma boa higiene, sempre uma boa higiene respiratória, uma boa hidratação, um bom noite de sono, a criança dormir adequadamente, quase pouco uso, sem nada de celular, e uma hidratação adequada para deixar ele sempre em dia. Muito obrigado a todos, espero que a gente possa ter ajudado, e mande pra gente nas nossas redes sociais o tema que você quer ouvir, porque se você não sabe, eu te explico.